A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos dá. Pastor Gilmar, né? Agradecer a todos os que colaboram aqui na igreja e a todos que estão presentes nesse local. Certo, irmãos? Hoje nós estamos encerrando esta série que fala em produzir fruto, né? Chamados para frutificar, para produzir frutos. E eu gostaria hoje de meditar com os irmãos mais um pouquinho a respeito das coisas que nós já vimos aqui. E eu vou dizer para os irmãos, eu fiz um trabalho, mas procurei, sabe, aquele coisa caprichado. Aí vou dar uma ajeitada lá no coisa, eu deletei tudo. Por sorte eu tinha tirado uma cópia do rascunho da primeira parte que eu fiz, certo? Porque senão 80 anos esquece essas coisas, gente. O Espírito Santo nos guia, né? Ele nos dirige, né? E tem gente que usa até o coisa assim, não se preocupe que vai dizer que o Espírito Santo fala por vós. Não é bem assim, né? Quando está falando a respeito disso, fala quando a pessoa está sendo perseguido, que a gente vai preso e não sei o que, ali assim. Mas a mesma Bíblia fala assim para nós, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente, certo? Esse aqui eu ensino. Irmãos, eu vou ler um trecho aqui, mas eu quero fazer um comentário a respeito de praticamente de tudo. Aqui tem cuidado do relógio, né? O tempo é meio escasso, tem a ceia ainda para ser ministrada, mas eu vou ler só os versículos 15, 16. Versículo 15 e 16. Diz assim, a minha tradução diz assim, já não chamarei servos, porque o servo não faz o que o seu senhor faz, não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, eu gostaria de meditar aqui com os irmãos, que quando está falando aqui, a comparação que o Senhor usa é a videira, né? Videira produz uva, certo? Uvas. É um fruto só, gente. É um fruto. Que nós temos que produzir o quê? Muito fruto, o que se refere? Muitas uvas, né? No caso aqui, muitas uvas, certo? E vamos colocar as coisas assim para nós entendermos bem. Jesus disse que Ele é a videira. Ele começa aqui, eu sou a videira verdadeira. Se Ele fala que é a videira verdadeira, porque tem videira falsa. É ou não é, irmão? Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Então existe videira falsa, certo? Videira falsa que produz fruto falso e não o verdadeiro, né? Ele fala assim que meu pai é o agricultor. Quem que é o agricultor? O pai. É o pai que plantou a videira. E a videira é Jesus. A videira é boa. É ou não é? Nós somos o quê? Os ramos. Mas é no ramo que aparece a folha, a flor e o fruto, não é? Nós somos nos ramos. Então nós temos aqui. O que o Senhor está preocupado com a folha, com a flor? Não. É com o fruto. O fruto que nós vamos produzir, certo? Então nós temos que produzir. Olha, não adianta a gente querer produzir jabuticaba. Não adianta. Se nós estamos na videira, o único fruto bom que nós podemos produzir é uva. Certo? Eu vou falar uma coisa para os irmãos prestem bem atenção, que
né, como eu falando também o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 20 e poucos. Vamos achar aqui. Gálatas 5, versículo 22. Mas, irmão, eu só quero que você não preste bem atenção, irmão, porque para a gente não ter coisa assim, certo? Quando a gente fala assim, o amor é fruto do Espírito Santo, a benignidade é fruto do Espírito Santo. Irmãos, essas coisas sempre são para edificar. E muitas vezes nós distraídos, porque a gente não presta bem atenção, a gente faz uma confusão. Mas quantos são os frutos do Espírito? Presta bem, leia aí, veja bem primeiro. Irmãos, olha aqui. Gálatas 5, 22. Na minha Bíblia não está escrito, mas os frutos do Espírito Santo são. Não está escrito, lá do você está. Então, diz, o fruto do Espírito é. Então essas partes são componentes de um único fruto, gente. Uma árvore só dá um tipo de fruto. Uma árvore só dá um tipo de fruto. Certo? Agora, o fruto pode ficar estragado. Ou pode o ramo não dar o fruto. Certo? Mas a videira verdadeira dá um fruto. Então essas outras coisas assim, sabe por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Não é para censurar, porque quantas vezes eu falei que era 9 os dons, 9 frutos do Espírito. E eu mesmo preguei, tem um lugar que fala que é 12, mas é um fruto só, gente. Essas partes são componentes do fruto. Sabe por que eu quero dizer isso aqui? Quero ressaltar? Porque não adianta você ter um pedaço dele e do teu resto. Não é fruto. É um pedaço do fruto só. Certo? O fruto tem que ser completo, irmão. Então, isso aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos assim, com todo o carinho, com todo o respeito. Seus irmãos disseram quantas vezes os frutos são e tantos. E eu disse também quantas vezes. Mas quando a gente pega... Quando eu vim pregar, irmão, eu gosto de olhar bem os detalhes das coisas, certo? E os irmãos vão ver em comentários bíblicos que não são muitos frutos, é um só. Essas partes que dizem assim, né? São pedaços, é o gomo, é a casca, o umbigo da fruta, né, o talo, a proteína, vitaminas, sais minerais, essas coisas. Cada uma dessas coisas aqui, é isso aqui que são do mesmo fruto, certo? Fruto da videira. Irmão, nós não somos o agricultor, nós não somos o tronco da vide, nós somos ramos. A nossa missão é produzir frutos. Até nisso aí, os irmãos estão vendo que tem muito fruto, mas não diz muitos frutos. Já pararam para pensar nisso aí também? Que uma árvore dá muitos frutos, mas o fruto é da mesma espécie. Né? Nós podemos produzir muitos frutos, mas o nosso fruto tem que ser da mesma espécie. Muitos, para distribuir, para alimentar as pessoas. Né, irmãos? Aqui tem um outro ensino que eu gostaria. Irmãos, como é bom a gente meditar na palavra de Deus. Eu tenho que ficar de olho no relógio. Diz assim, olha, eu quero ler um pedacinho, quero fazer um pequeno comentário. Depois a gente vai concluir com os detalhes que a gente anotou, certo? Toda vara, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele fala assim, que ele tira, ele corta. Não é podado, aí o negócio é pum. Certo? Essa vara
certo? Mas depois nós vamos ver que ele pega e queima, né? É queimado isso aí. Não produz fruto, não serve para nada, certo? Agora, a árvore boa, ele limpa, ele poda, né? E a poda às vezes incomoda um pouquinho a gente, mas vocês já viram essas árvores bem podadas, essas frutas assim? Na hora da poda fica meio feio, fica tudo, mas daqui a pouco começa aí, né? Forma aquela copa, né? Aparece aquelas folhas lindas e dali vem o, né? Aparece as flores e o fruto, depois de podado. Na poda fica meio feio, fica dolorido, certo? Mas é o nosso Deus cuidando de nós, irmão. Nosso Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que às vezes os irmãos não têm ouvido muito por aí. Sabe o que Deus diz para nós, os crentes? Ele disse: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo, para que eles não se sintam bastardos. Né? Todo mundo aqui sabe o que é bastardo, né? Aqui na rua o pessoal fala que é filho da, né? É mais ou menos isso. Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, adotados. A nossa adoção é legitimada pelo nosso Deus, irmão. Ele disse, mas o Senhor disse: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos passando por um período e a gente diz: o diabo está fazendo. Não, às vezes não é, irmão. Às vezes é o nosso Deus, é a poda. É o tempo da poda, certo? É a repreensão, o castigo daquele que nos ama. Gente, eu tenho pena das nossas crianças que hoje não levam as varadas mais. Tem pena. A irmã falou assim: não, eu me lembro quando eu estava no desafio, eu trabalhava no desafio jovem, fui segundo tesoureiro. Segundo não faz nada, né? É que nem o vice, né? Segundo é o vice, não faz nada. Mas a gente vê, a gente participa das reuniões, né? Aquelas coisas assim. Um dia, não sei se foi o pastor Maurício, o que era, a direção escreveu no quadro assim: não bata no seu filho, não repreenda. É a coisa que a irmã falou. Quando eles forem adultos, a polícia vai repreender e bater. Eles podem achar que a polícia vai repreender e bater. Você não precisa fazer isso. Se você quiser que ele apanhe depois de velho, ele vai apanhar. Nosso Deus é diferente, irmão. Na Bíblia está escrito que a gente não deve poupar a vara da disciplina. Certo? Diz que não vai matar uma pessoa porque você dá as varadas nele. A Bíblia fala que não vai morrer por causa disso. Vocês devem ver, por exemplo, eu sou uma pessoa traumatizada, não sou? Parece que eu sou uma pessoa traumatizada, irmãos, né? Tímido, vergonha, com medo, não sabe se virar. Porque meu pai me batia. Agradeço a Deus e agradeço ao meu pai, minha mãe, cada varada, cada chinelada que eu levei foi para me transformar num homem de verdade, gente. Certo? Isso me transformou num homem de verdade. Não passei apertado quando eu tive que ir para o exército. Eu já estava treinado, certo? Me destaquei lá, graças a Deus. Porque eu fui disciplinado com vara. E as outras coisas, palavra, conselho, é bom, muito bom. E às vezes essa pessoa não precisa apanhar se ela ouvir. Mas quando não ouve, gente, não tem outro jeito. É a mesma coisa em fora. Camarada pode aprontar, pode ouvir o que quiser. Mas na hora a polícia vai pegar ele. Hoje quase não estamos vendo justiça no Brasil. Mas a justiça de Deus vai se manifestar. Com Deus não se acaba em pizza, como nós dizemos aqui não, certo? Com Deus é sério. Irmãos, aqui, nós, todos os crentes, somos considerados como ramo de videira, certo? Todos os crentes. Só que tem alguns que estão produzindo fruto, e outros não. O que não produz. Gente, cuidado com essa doutrina aqui. Estou salvo para sempre, certo? Às vezes a pessoa nem está salva, né?
É o que eles alegam, né? Que as pessoas às vezes que se perdem, não é porque se desviou, é porque já não era salvo, né? Mas, irmãos, nós somos, sim. Jesus não está brincando, gente. Ele está dizendo assim, a árvore que não produz fruto vai ser cortada. E mais tardado é que vai ser lançado no fogo. E há outras coisas que as pessoas às vezes não acreditam também, é no inferno. Mas Jesus fala assim, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não pode fazer nada para a alma. Tenha medo daquele que depois de matar o corpo pode jogar a alma no inferno. E diz assim, ainda diz que no inferno o fogo não se apaga, certo? E o verme não morre. É uma vida lá dentro, vida de puro sofrimento. Nós temos que escolher agora, gente. Quando Jesus está falando, vocês são ramo. O que ele está querendo de nós? Que a gente produza fruto. Começa pela palavra. Ele fala assim, vocês já estão limpos pela palavra. Eu preguei. Espero que todos nós sejamos limpos também por essa palavra que nós ouvimos de Jesus. A palavra de Jesus permanece para sempre, irmão. Aqui, no versículo 6, diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Olha, aqui ele está falando quem não está nele. Mas no começo ele fala assim, toda árvore que em mim não dá fruto, essa árvore está nele. E tem que produzir fruto. E depois, mais tarde, mais para frente, a gente vai ver que tanto aquela árvore que não está na videira, como aquela cortada, vai ser tudo lançado no fogo. Tudo. Irmãos, e quando a gente fala disso, eu falo por amor, irmão, porque eu não quero que ninguém daqui vá para o inferno. Eu não quero ir também. Certo? Não quero que ninguém vá. Certo? Aqui, no versículo 9, diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor, irmão, é uma das partes que compõe o fruto da vida. Primeira parte, né, do fruto do Espírito. O amor. E aqui nesse capítulo 15 aqui, fala tanto do amor, irmão. Fala assim, né? Para permanecer no amor de Jesus, esse permanecer é uma ordem dele, viu, irmãos? É uma ordem. Não, permanecer em Jesus implica em obedecer seus mandamentos. Né? Aqui, nós permanecemos no mandamento de Jesus. O mesmo versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Jesus implica em obedecer seus mandamentos. E ele diz que ele permanece no amor do Pai, que nós temos que permanecer nele como ele permanece no Pai. E eu gostaria, o versículo 11, vamos ver uma coisinha gostosa. No versículo 11 diz assim, tenho-vos dito isso para que minha alegria, ou meu gozo, permaneça em vós. E a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. Vocês estão vendo que essa palavra aqui a finalidade não é deprimir a gente, mas para que a gente tenha a verdadeira alegria que vem do Senhor. A alegria que permanece. Obrigado. A alegria do Senhor permaneça em nós. E a nossa alegria, se essa alegria permanecer, a nossa alegria é completa. Fala, irmãos, do amor de um pelos outros. Amar uns aos outros é mandamento de Jesus. Né? Aqui no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso no capítulo 13, eu acho que é versículo 35, vamos lá. Diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Irmão, o nosso testemunho no mundo maior que existe é esse aqui. O nosso amor. Nisso, todos vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Aqui, Jesus também transforma servos em amigos, né? Versículo 14, versículo 15 diz assim: vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Já não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho conhecido. Gente, a gente se torna amigo de Jesus na obediência. Quando a gente obedece Ele, Ele revela para nós coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ele revela. Gente, o que nós temos? A gente era no princípio inimigo de Deus. A gente era inimigo de Deus. Não diz isso? Mas Jesus veio. Ele restaurou a nossa amizade com Deus. Ele restaurou nosso acesso com Deus. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Quando Jesus pagou nosso pecado, quando Ele expirou na cruz. O véu do templo, aquele véu, era para separar. Aqui é o santo do santo. Aqui ninguém entra. Entra uma vez o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele tem que estar muito bem consagrado, porque senão as coisas iam complicar. Tanto que amarravam a perna dele, né? Amarravam a perna dele com a corda. Se ele caísse lá, se ele morresse, as pessoas arrastavam ele, mas ninguém podia entrar lá dentro. Arrastava ele sem entrar lá dentro, certo? Além de tudo, ele punha um guiso no pé, né? O chacoalho, porque ele estava andando lá, o pessoal sabia que ele estava vivo, certo? Se parasse de tocar o guiso, o pessoal puxava ele, que estava morto. Então era impossível o acesso a Deus. Mas quando Jesus expirou, rasgou aquele lá de fora a fora. Agora todo mundo tem acesso ao Deus Pai. Sabe, irmão? Ali acabou a barreira de inimizade com Deus. Jesus fez muito mais do que isso. Tirou dessa situação de inimigo e transformou em servos. Transformou a gente em servo de Jesus. De servo, aqui ele veio, já não chama mais de servo. Agora vocês são amigos. Olha o que Jesus fez por você e por mim. Nos transformou em amigo. Só isso? Não. Diz, mas a todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu o poder de serem filhos de Deus, irmão. De inimigo nós passamos para servo, de servo para amigo, e de amigo nós passamos para filhos de Deus. Gente, todas essas coisas aqui que nós estamos falando aqui, o nosso Deus, Ele quer que a gente ame quem? Um ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, no capítulo 13, 35, diz assim, né, que o capítulo 13 diz assim, que o amor dos cristãos uns pelos outros nos faz, revela para o mundo, revela que nós somos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Nessa passagem aqui, eu sei que a hora corre, eu gostaria muito de falar para você, mas os irmãos estão entendendo como se produz fruto permanecendo na videira. Não é verdade, irmão? É assim que a gente produz fruto. Como que se permanece na videira? Obedecendo aos ensinamentos do Senhor. Se nós formos obedientes, nós vamos produzir fruto. Está entendendo? Os irmãos sabem como produzir o fruto? Todo mundo entendeu como se produz o fruto? Permanecendo na videira. Agora eu queria conversar com os irmãos. Por que nós devemos produzir fruto? Eu vou mostrar para os irmãos aqui uma coisinha. Primeiro, veja o versículo 16. Não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi. Já vi muitas pregações aqui, quase tudo falaram a respeito dessa passagem, né? Não fomos nós que escolhemos, foi ele. Mas ele disse assim: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, irmão, produzir fruto é uma ordem de Jesus. E nós fomos escolhidos para produzir esse fruto, né? Nós temos que ser férteis. Fruto serve para alimento. Nós nos alimentamos, olha bem, nós temos um privilégio. Nós nos alimentamos da videira, certo? Nós estamos ali da videira. A videira nos alimenta, ela manda a seiva, ela manda todas aquelas coisas para a gente produzir fruto. O fruto alimenta os outros, irmãos. Nós somos, olha, irmão, existe muito ilusão. A pessoa diz: eu amo a Deus. O único meio de demonstrar o nosso amor por Deus é o amor por nós, o amor pela humanidade, o amor ao próximo. É só desse jeito. Como é que eu posso demonstrar amor por Deus? Eu posso dar alguma coisa para Ele que Ele não tenha? Gente, tudo é dele. Tudo é dele, inclusive eu. Graças a Deus. Graças a Deus que eu sou dele. E vocês também são do Senhor. Amém, irmão? Então nós temos que produzir fruto, né? Fruto. O nosso fruto é alimento para que as pessoas cresçam na fé, no conhecimento da verdade, no amor, na justiça. Enfim, essas pessoas, elas têm que nos alimentar de nós, assim como nós nos alimentamos da videira. Nós alimentamos da videira e produzimos fruto para o alimento de outras pessoas. O fruto, olha bem, gente, a videira não produz uva para ela. Ela não produz os outros, certo? É os outros que vão se alimentar das videiras. Irmão, nós produzimos fruto também. Devemos produzir fruto para sermos discípulos de Jesus, irmão. Veja o versículo 8 aqui. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim, olha, produzindo fruto, nós seremos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que produz fruto. Quem produz fruto é discípulo de Jesus. Não é isso que está escrito aqui, irmão? Os irmãos estão entendendo bem? Me diga uma coisa, os irmãos estão entendendo as coisas que nós estamos falando? Amém, irmão? Então, diz assim: quem já esteve no lavoura de vinho, já comeu, pegou um cacho de uva, se alimentou dele, ficou saciado, satisfeito. Assim nós devemos alimentar os outros também, irmão. Vamos produzir fruto para alimentar o mundo, amém, irmão? O segundo motivo nós devemos produzir fruto, porque se produzirmos, sermos discípulos de Jesus, nós falamos aqui, né? Seremos discípulos, certo? Discípulo, mano, é aluno, é aprendiz, é seguidor. Esse discípulo, os irmãos têm vontade de ser discípulo de Jesus. O maior mestre do mundo nunca ensinou coisa errada. Tem uma didática que o melhor professor deste mundo não tem. Além de tudo, ele é capaz de abrir o nosso cérebro e colocar as coisas que ele quer lá dentro, certo? Mas, como se torna discípulo de Jesus? Produzindo fruto. Amém? E diz assim, também é outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos. Porque quem dá fruto é atendido nas suas orações. Veja bem, o versículo 16. Não vos escolheste vós a mim, mas vos escolheste, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que, olha bem, isso aqui, irmãos, você é pentecostal, você acredita em milagre? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você quer ser atendido na oração, irmão? Produza fruto. É produzindo fruto. Produzindo fruto que nós vamos fazer essas coisas aí. Nós somos atendidos na nossa oração. A bênção. Irmãos, não é para minha glória não, mas é o testemunho que a gente conta de que Deus ouviu a oração da gente. É para edificação da igreja. Mas pensa bem, um dia eu me lembro numa oração lá no Saad. É o tempo que era ali na escola ainda. Eu estava lá e o culto estava uma besta, estava pegando fogo, né? E eu me empolguei com aquilo lá, falei baixinho para o Senhor: como eu gostaria de servir apenas o Senhor. Eu gostaria muito. Mas o Senhor sabia de uma coisa. Era casado, tinha filhos. Já tinha, eu acho que todos eles. E eu fui muito pobre, mas pobre, gente, pobre. Vocês viram pobre? Gente, eu comia arroz quirera. É um arroz, aquele arroz que é dividido em 10 pedaços, certo? Aquele lá, era nós e as galinhas que comia aquele lá. Feijão, aquele um que você punha no fogo, punha às 4 horas da manhã e ia comer às 10 horas, estava duro. Aquele um que você mordia a ponta dele, já dava um tiro. Gente, eu passei muito desaporo. E eu tinha medo, eu disse, não quero que meus filhos passem isso, certo? Então, eu disse, porque eu podia pegar simplesmente, eu vou servir o Senhor e largo tudo, certo? Mas eu não tinha coragem de fazer isso. Além do mais, o meu emprego, eu entendia que o meu emprego foi o Senhor que deu, certo? Foi uma oração, foi todas as coisas assim. Eu não queria. Aí, enquanto eu falei assim para o Senhor, mas eu gostaria de trabalhar só para o Senhor. Acabei de falar. Aqui tem uma pessoa que alguns dos irmãos não conhecem, ouviu falar, do Inocêncio. Viu falar do Inocêncio? Inocêncio era um profeta de Deus. Ele pegou, apontou o dedo para o lado que eu estava. Tá cheio de gente, eu não sei se era direto para mim, mas o dedo dele foi lá na minha cara. Falou: você que disse que queria servir só ao Senhor, eu vou te aposentar. Eu disse: meu Deus do céu, eu quero aposentar com saúde, falta 12 anos para me poder entrar com o processo. Certo? Outro dia eu fui trabalhar, um amigo falou: você viu a lei que foi aprovada aí? O quê? Nós podemos aposentar com 25 anos de serviço. Lembrei da profecia. Chegou um dia lá em casa, pastor João de Aquino também, muitos aqui conheceram também. Chegou e falou assim: Deus me falou que você vai aposentar no dia 8 de janeiro, mês que vem. Era dezembro, é o mês que vem, você vai aposentar. Chegou na data, se cumpriu. Vai bem. Deus falou comigo, lá no Miguel Saad, depois falou comigo, essa aqui foi na minha casa. É uma oração lá que a gente fazia toda sexta-feira. Deus vai te aposentar. Chegou no dia, eu aposentei. Deu um problema, eu tive que voltar a trabalhar. Aí passou um tempo, o mesmo, você vai aposentar agora, só que agora você vai aposentar com todos os seus direitos, sem erro nenhum. Cumpriu. Eu já contei para os irmãos, alguns aqui, tu sabe, a bênção que eu recebi de todo esse negócio de trabalhar e voltar a trabalhar. Mas o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é que Deus fala, Deus se revela, Deus atende a oração, Deus responde a oração, certo? De quem? Daquele que está na videira e produz fruto. Daquele que está na videira e produz fruto. Né, irmão? Atendimento e oração. Eu dei esse testemunho. Se você quer ser atendido em oração, produza fruto. Amém, irmão? E aqui,
E depois outra coisa que acontece também, quando, né, que nós devemos produzir fruto, é porque quando produzimos fruto, o Pai é glorificado. Veja aqui no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim serei meus discípulos. Gente, você quer glorificar Deus? Glorificar é homenagear, né, irmão? É dar glória para Ele. Assim, irmãos, e Deus merece isso. Deus não precisa que a gente glória. Ele tem glória, mas Ele quer, gente. E nós queremos que o nosso Deus seja glorificado na nossa vida. Você não quer, irmão? Quer que Deus seja glorificado na sua vida? Produz fruto. Produza fruto. Nós somos chamados para produzir fruto. Nós somos o ramo da videira, que é Jesus. Vamos produzir as frutas, as uvas, mas as uvas espirituais, o fruto do Espírito. Esse fruto temos todos os nutrientes que alimenta os homens. Nós podemos alimentar todos que nos rodeiam. O fruto do Espírito é riquíssimo em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui fala duas coisas aqui que eu queria lembrar. Longanimidade, irmão, é uma palavra que me parece que os romanos usavam. É aquela paciência de você nunca desistir, nunca perder a confiança, nunca perder a certeza de que vai acontecer e que você vai fazer. Certo? E benignidade e bondade, nos dicionários são sinônimos, são a mesma palavra. Mas aqui, na Bíblia, ela tem uma pequena diferença. Né? Que foi falado aqui em ser e fazer, não foi? Benignidade é ser. Fala do caráter nosso, certo? Do nosso caráter. E bondade é fazer. Fazer o que é bom. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.